Então vamos lá. Alguém levantou um ponto muito interessante no meu último vídeo sobre problemas com backtest, que é justo, é um ponto justo. Apesar de não ser a causa do problema que a gente conversou, né? O fato de ter uma defasagem nas entradas, né? Então, como a gente vê aqui na minha condição aqui para compra de mercado, basicamente eu estou pedindo para ele que se ao ver um candle de alta, um candle verde, que ele compre a mercado, né? A gente nota essa defasagem aqui, né? Onde ele vai acabar comprando no próximo candle. Então você vê que a condição foi satisfeita aqui, porém a entrada não aconteceu aqui, né? Foi acontecer no próximo candle. E o ponto basicamente levantado foi: bom, se a condição é que o fechamento seja maior que a abertura, então faz sentido que o sistema espere até o final, né, desse candle para que haja entrada, e a entrada acontece na abertura do candle seguinte. E faz sentido, né? O raciocínio faz sentido, mas não é essa a causa do problema. E tem duas questões então que a gente pode discutir sobre isso. Primeiro o que é realmente armazenado nessa variável fechamento, né? Então, apesar da variável ser chamada fechamento, né, você esperar que ali vai estar armazenado o valor de fechamento, não é necessariamente somente esse o caso, tá? E eu vou mostrar então com um exemplo como que essa variável fechamento funciona. Mas antes eu só queria mostrar então para a gente, porque ele levantou a bola para um tópico interessante, que é o que é armazenado nessa variável de fechamento, né? Mas antes da gente falar dela, só para mostrar então que realmente, né, o problema existe e não é relacionado à condição que a gente usou para teste. Então eu vou usar uma condição diferente. Nessa condição, o que eu vou fazer? Eu vou especificar a hora do candle que eu quero que ele entre, né? Então eu estou num gráfico de 60 minutos, ou seja, cada candle representa uma hora, né? Então a gente tem o primeiro candle do dia às 9 horas da manhã. Esse daqui é um gráfico do mini índice, né? Ou seja, o mercado do mini índice abre às 9 horas da manhã, né? Diferente do mercado de ações que abre às 10 e fecha às 18. Então a gente tem aqui o primeiro candle às 9, próximo às 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas, né, que é o horário em que abre esse último candle, que vai fechar, né, às 18 horas, que é quando o mercado futuro encerra, né. Então, isso aqui é um dia, né, representação de um dia no gráfico de 60 minutos. Então, se eu, por exemplo, escolher aqui, vamos especificar então aqui 10 da manhã. Então a gente colocar se time, a função time, né, for igual a 10 horas, então compra mercado. Se eu salvar e atualizar, note que a entrada aconteceu justamente no candle das 11, né, das 11 horas da manhã. Então, como eu mencionei, o problema ele não está, né, tecnicamente na condição que a gente usou para teste. Por quê? Porque no momento em que o candle se abre, né, o candle se inicia, por exemplo, às 10 horas da manhã, que seria esse aqui, né, a variável time já vai ter, né, o valor 10 horas. Então, não teria por que ele esperar até o próximo candle para executar a entrada, né? Então isso era só para mostrar que realmente não estou louco, né? Mas eu quero discutir a questão da variável fechamento, que é um ponto importante, é um ponto importante para a gente entender, porque é outra questão comum também das pessoas perguntarem como que eu consigo retornar o preço mais atual, né, o preço mais recente no mercado. E é justamente usando a variável fechamento. Tá? Se não me engano, antigamente tinha uma variável específica para isso, acho que era chamada current price ou algo do tipo. Eu sei que, se não me engano, ela foi removida e agora você usa simplesmente a variável fechamento. Como que isso funciona? Tem que pensar que são basicamente, né, em termos de série de dados para preço, né, a gente tem o que? A gente tem a abertura, né, a abertura, a máxima, a mínima, mínima e o fechamento. Então são basicamente esses quatro preços, né? Então,
você imagina que num candle ao vivo, né? Então eu tenho até um exemplo para a gente assistir. Vou aumentar aqui para a gente poder assistir. Então, note que aqui num candle ao vivo, né? Vamos dizer, não ao vivo, não, um replay, mas um candle em andamento, né? Os preços, então, o que acontece? A gente os valores de abertura, obviamente, será o primeiro valor a ser definido, né? Porque é o preço exatamente no momento em que o mercado se abre, então esse é o primeiro preço a ser definido. A gente tem então valores de máxima e mínima, né? Que ao serem determinados, né? Eles podem ser atualizados, né? Conforme o preço rompa esses níveis, né? Então, se o preço agora decidir subir acima da nossa máxima, como fez agora, né? Então, agora, o que aconteceu? Ele determinou um novo valor de máxima e conforme ele vai subindo, ele vai determinando novos valores, né? Até o momento que ele começa, né, a descer, talvez, né? Então você vê que o valor de máxima, né, ele vai se definindo conforme, né, o candle vai se movimentando. A mesma coisa para mínima, né? Aqui provavelmente agora a gente tem um valor de mínima mais estável porque ele está querendo brigar lá para cima, né? Mas não, nada impede dele descer, né, e querer vir alterar aqui o nosso valor de mínima, né? Agora o preço de fechamento, ao contrário do que a gente possa pensar que a variável fechamento só vai carregar o valor de fechamento no momento que ele fechar o preço, isso não é o caso. A variável fechamento carrega o preço mais atual, né, até sim o momento de fechamento, onde ele se confirma, né? Então a gente pegando esse candle como candle zero, né, que é o candle que a gente está no momento, né? O valor de fechamento, a variável fechamento, né? Ela vai ficar atualizando conforme o preço vai atualizando até o momento em que o candle se fecha, a gente abre um candle novo, né? Aqui. Esse candle se torna o candle zero, né? Um candle que se abre aqui. Esse candle, então, se torna o candle 1, né? E esse valor de fechamento, então, fica fixo, né? E aí a variável fechamento fica fixo e se transforma no fechamento 1, né? Que é como a gente iria usar a forma de referenciá-lo, né? Fechamento 1. E o fechamento 0, então, se torna o novo valor mais recente, né? Que vai começar a alterar. Uma forma de visualizar isso, então eu vou limpar aqui, é plotar um indicador. Vamos plotar um indicador que plota exatamente o preço de fechamento. Só isso que ele faz, ele plota o preço de fechamento. Então, se a gente plotar ele aqui no gráfico, vamos sobrepor, vamos aumentar ele aqui para ficar bem claro. Tá? Então, note que tudo que ele faz é plotar o valor de fechamento. Note que as anteriores, né? Então a gente tem o nosso candle 1 aqui, 2, esses valores já estão definidos, né? Estão fixos aqui, né? Todos os valores de fechamento. Agora, no nosso candle 0, note como ele vai acompanhando o preço mais recente, né? Então você note aqui que conforme o preço vai se mexendo, ele vai seguindo, né? Justamente por quê? Porque nesse momento a variável fechamento está carregando o preço mais atual disponível. E como que funciona esse... O que significa dizer o preço mais atual, né? Basicamente, cada vez que há uma mudança de tick nada mais é do que essa variação, né? Para cima e para baixo que ele dá, né? O termo que se usa, né? O tick, né? Então ele dá um tick para cima, um tick para baixo, você vai notando aqui. A cada variação de tick, a variável fechamento é atualizada, tá? Com um valor mais recente, né? Então você vai vendo aqui que, né, ele vai se alterando a cada tick e essa variável fechamento, então a cada tick também é atualizada, né? Fechamento zero, né? Porque como a gente comentou, a partir da 1, né? Ao contar da 1 para trás, todos esses variáveis fechamentos já estão fechadas, né? Já estão com valores definidos. Não tem mais como alterar, obviamente, né? Mas a fechamento zero, ela vai alterando-se a cada tick até
que o candle se feche e se abra um novo, né? Então é isso, achei um ponto interessante, levantaram um ponto interessante, achei legal, que é um raciocínio lógico, que faz sentido, mas como eu mencionei, não é, né, o problema que tá, não é o que gera esse problema de delay no backtest, né? E achei que uma boa oportunidade então para conversar sobre a variável de fechamento. Então é isso.